Bem, eu quero compartilhar as minhas impressões sobre um capítulo do livro Eu e o Inconsciente de Jung, onde ele apresenta técnicas de diferenciação para poder se diferenciar entre o eu e os conscientes e os conteúdos inconscientes. O Jung, como empirista, se atém primeiramente aos fatos para depois formular teorias, ou seja, ele raciocinava sobre fatos e não sobre ideias. Seu interesse era um movimento clínico, estudado, aplicado e transmitido por si mesmo, sem análises éticas ou morais, ou seja, era o que se observava na clínica, isso era passado, isso era repetido e da melhor forma que, que, que fosse melhor para o tratamento. Ele percebeu que a neurose consistia de conteúdos inconscientes que não conseguem dialogar com o ego. Essa energia psíquica se condensa e cada vez projeta tais informações inconscientes não incorporadas. Ou seja, por algum motivo, essas informações inconscientes elas não estão conseguindo dialogar com o eu, com o ego. E então essa energia ela não circula, ela estanca e não circula. E nisso consiste a neurose, cada vez condensando essa energia psíquica mais e cada vez projetando a fantasia neurótica de forma mais acentuada. Jung propõe uma liberação das fantasias inconscientes e uma vivência dessas, para além de uma observação passiva. As informações inconscientes, tornando-se conscientes, ampliam a consciência. Ou seja, cada informação inconsciente incorporada vai ampliando a consciência, né? E dominando de alguma forma o inconsciente, né? Diminuindo gradualmente a influência do inconsciente, resultando em uma transformação da personalidade. Jung chamou essa transformação de função transcendente. Sem esse processo de individuação, se permanece em desarmonia consigo mesmo. Jung explica o impulso de declarar Deus absoluto, separado, por causa do temor de que ele se torne psicológico, já que é um Deus absoluto, nada tem a ver com o homem, enquanto que um Deus psicológico seria real e poderia nos alcançar. Então aí a gente vê que esse misticismo todo atribuído a Jung, ele não é real. Jung, me parece aqui que para Jung, Deus é um fato psíquico. E se ele considera isso, até que ponto ele considera esse Deus fato psíquico como real, eu não sei, mas como ele já coloca aqui que um Deus psicológico não pode ser absoluto, então me parece que ele está falando de forma, se referindo à psique individualmente, concretamente, de forma realista não, de forma materialista, não que aqui ele esteja falando de matéria, mas de forma materialista mesmo, de forma empírica, não acreditando em um ser absoluto, né? Então, aqui dá para perceber que Jung tinha Deus como um fato psicológico. Para Freud, o inconsciente consiste de tudo que foi reprimido devido principalmente às pressões morais ou incompatibilidades de caráter. Para Jung, embora isso seja importante, o inconsciente vai além, ou seja, não só o material reprimido, mas todo o material psíquico que subjaz ao limiar da consciência, pois além do material reprimido, o inconsciente contém todos os componentes psíquicos subliminais e também o material que nem ainda alcançou a consciência, ou seja, se ainda nem chegou a ser consciente, como pode ter sido reprimido. Jung aponta o mal e uma ameaça à individuação e ao encontro com o seu ser mais profundo, a identificação com a psique coletiva. Ele chama tal identificação como semelhança a Deus. Para libertar a individualidade desse estado,
De qualquer forma, tratar-se-ia de repudiar o inconsciente como algo infantil, inútil. Para recompor a antiga persona, o sujeito deixa de lado o inconsciente. Porém, o inconsciente sempre continuará atuante como fonte da libido. Essa energia psíquica, a fonte dela é o inconsciente, e o inconsciente continua atuando. De onde surgem os elementos psíquicos originários. Jung diz que ao deixar emergirem as fantasias do inconsciente, que se faz necessária uma participação ativa em tais experiências. Se ao aflorarem essas imagens representativas de fantasias inconscientes, observá-las apenas como algo separado, tais conteúdos não serão incorporados na consciência, mas retornam ao inconsciente e condensam mais energia. Então é preciso viver a fantasia. Se emerge uma cena, uma imagem se deve imaginar ativamente, agir nela e posteriormente interpretá-la. Jung diz que ao descobrir intelectualmente a causa da neurose dos sintomas ainda assim isso persistir, mesmo descobrindo a causa, intelectualmente descobrindo a causa das causas da neurose, mesmo assim isso não adiantar, que não se deve mais perder tempo em procurar novas causas e chafurdar mais no problema. E aí a gente vê mais uma vez o pragmatismo do Jung, e dessa ideia em específico eu me identifico bastante com essa ideia em específico. Isso poderia fazer com que o inconsciente, que já teria preponderância nesse caso, atraia a libido do mundo consciente, acumulando a libido no inconsciente. É preciso liberar a libido através do afloramento de fantasias inconscientes e suas imagens. A psique inconsciente retém a libido, não importando se ela está a trazer algum desconforto ou não. A psique inconsciente por si só não é capaz de regular-se assim. Quando se percebe as causas da neurose, mas ainda assim isso persiste, é porque lhe falta a função do sentimento, que como não está no consciente, está no inconsciente. É preciso vencer o intelectualismo para que este venha à consciência. Nesse caso, o sujeito deve dar voz à sua depressão, não se submetendo a ela, mas deixando que a aflore com seus símbolos. É preciso lidar com as fantasias que já existem, mas não são percebidas, com objetividade, levando a sério as fantasias, a fim de regular seu ponto de vista unilateralmente intelectual. Ou seja, como uma regulação desse ponto de vista muito intelectualizado, muito unilateralmente intelectual, seria necessário uma entrega para a fantasia, pelo menos em algum momento, uma entrega real para a fantasia, para essa quebra, para vencer dessa vez sobre essa tendência unilateralmente intelectualista. Como se a fantasia fosse verdade absoluta, enquanto a estiver experimentando. Jung aponta que toda a desvalorização às fantasias é por medo de que as tornemos reais, já que o ser humano tem essa tendência. Tratando-as uma vez como reais, sem realizá-las, mas apenas se envolvendo imageticamente, as tornamos conscientes. Exemplo, se em fantasia eu ser um rei, que na minha fantasia eu seja um rei, e observe os símbolos que daí emergem, sem realizar a fantasia, ou seja, sem acreditar realmente na minha vida concreta que sou um rei.